Olá, irmãos e irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Agradecer a cada um que tem acompanhado aqui o canal e hoje nós vamos trazer uma reflexão sobre o livro A Vida Escreve, de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, pelo espírito Hilário Silva. O capítulo é o caso de ciúmes e tem um grande aprendizado nesse caso. Nós vamos ler, como de costume, e depois trazer as explicações para vocês. Me segue lá nas redes sociais, o meu de psicólogo é @wigomperpsi e o meu pessoal é @wigompe para qualquer dúvida, se quiser mandar uma mensagem. E também a gente está disponibilizando o e-mail para vocês entrarem em contato conosco. E vamos, sem mais delongas, ao caso que está no capítulo 13 do livro A Vida Escreve. O capítulo inicia assim: atingimos grande maternidade na altura da noite. Antésio, o amigo espiritual que nos chamara, recebeu-nos a postos. Aqui quem está falando é o espírito Hilário, provavelmente ele foi auxiliar esse grupo de espíritos ali naquela maternidade. O quarto de Maria Regina era um cubículo anexo à enfermaria. Velha câmara de despejo convertida em refúgio. Espantada, rendia-se à prece. Não seria necessário maior exame para estabelecer o prognóstico. O nascituro assemelhava-se à semente viva, ansiando sair do fruto deteriorado. Inclinando-nos para a parturiente, a agonia tomava-lhe o rosto endemasiado, suor abundante, o organismo anêmico não reagia. Entretanto, o pequenino ser vivente excitava-se todo, como alguém a bater numa porta selada. Maria Regina esperava o cirurgião, recordava. Quantos sucessos dentro de um ano! Via-se abraçada no cartório ao desposar Gilberto, o marido confiante. Rememorava o noivado difícil. Gilberto, requestado por Clênia, demorara-se a decidir-se. Clênia era a prima dele, a quem devotava uma amizade pura. Seguira-o desde os primeiros dias da escola. Entre as duas sofria ele a intercessão de parentes. Amava a ela que se lhe tornara a companheira legal. Contudo, era sensível às demonstrações de ternura que recebia da outra. Haviam sido felizes, imensamente felizes, durante 10 dias. Depois disso, a rival caíra doente. Inspeções radiológicas. Desinteressada, talvez, da vida, Clênia entregava-se aos bacilos a lhe trabalharem os pulmões. Surgiram as primeiras dificuldades sentimentais. Experimentando o conflito enorme, Gilberto, compadecido, deixava a residência da prima alta noite. Confortava e estimulava-lhe o gosto pela medicação. Torturada, Maria Regina costumava dizer-lhe: venha hoje mais cedo, sinto a cabeça pesada. Ciumenta, era só o que ele respondia, embrulhando amostras gratuitas de remédios caros para socorro à prima enferma. O esposo era mecânico, bem pago e saía cedo. Se quisesse vê-lo e ouvi-lo, que levantasse de madrugada, oferecendo-lhe o café quente. Salvo isso, almoçava fora e à noite fazia trampolim do lar, simplesmente para a troca de roupa. Relegada a si mesma, entregou-se ao ciúme e começou a fantasiar. Como se possuída por fantasmas estranhos, parecia transportada em espírito à casa de Clênia e mentalizava Gilberto a recostá-la no próprio peito. Delirando, ouvia-lhe juramentos de amor. Chorava a debater-se no leito frio. O esposo chegava tarde e surpreendia-lhe os olhos vígeis, inchados de pranto. O que houve? A pergunta vinha irritante como chicote no ar. Estou cansada, doente. Ante a resposta, Gilberto ria, nervoso, irônico.
Depois de 4 meses, apareceu uma noite mais aflitiva. Procuraria não pensar. Trabalhando, habituara a esculpir em madeira. Trouxe pequena faca. Cortava cuidadosamente com os dedos ágeis, mas o espírito andava longe. Tinha a ideia de entrar no quarto de Clênia e surpreender o marido em posição pouco digna. Debalde, o tentante, deixou um instrumento cortante numa mesa próxima e deitou-se para sofrer ainda mais. Madrugada além, chega Gilberto. Ela geme, estertora. O marido aproxima-se. Ela não se contém e grita-lhe insultos. O esposo estaca, aturdido. Loucura, loucura, exclamou colérico. Sentindo-se humilhada, bradou assintosamente. Entretanto, porque o marido buscasse contê-la, premindo-lhe um dos braços, estendeu a outra mão e empunhou a faca. Gilberto, espantado, toma-lhe agora os pulsos, atracam-se. E sem querer, em movimento instintivo, ela lhe enterra toda a lâmina. O abdômen é atingido. O esposo rola, sai dementada. Pede socorro aos vizinhos. Gilberto é transportado ao pronto-socorro, perdendo muito sangue. A intervenção é feita no átimo, contudo, a hemorragia fora abundante. E a bênção da anestesia devolve, simplesmente, um cadáver. Maria Regina continua lembrando. Confessou-se assassina. Não lhe permitiram nem mesmo chorar sobre o morto. Detida, a polícia interveio. Advogado familiar esposa-lhe a causa. Requer a expensão de saúde, admitindo-lhe a insanidade. Submete-se à apreciação do generoso facultativo, que após o exame lhe fala em gravidez. A senhora deve ter coragem. Confiemos em Deus, dissera o clínico, entre discreto e humano, enquanto as lágrimas rolavam da face da infeliz. Declara-se culpada. O esposo era amigo e leal. Repetia sempre. Fora os ciúmes, simplesmente os ciúmes. Comovem-se autoridades e obtém-se o habeas corpus. Volta a casa sozinha, desolada. Uma sombra que chora incessantemente. Nem as recordações do marido encontrara ao retorno, a família tudo levara. Alimentando-se à força e dormindo menos, ouve das amigas preocupadas. Maria Regina, lembre-se do filhinho. Maria Regina, nem tudo está acabado, você vai ser mãe. Aborrecia-se. Que lhe importava o filho, pensava. Queria somente tranquilidade, mas o remorso era espinho invisível revolvendo-lhe o coração. A hora esperada chegou, e dores rudes surgiram nela. Excitava-se o ser não nascido com violência. Chegara a refletir consigo mesma. Parece uma ave assustada buscando fugir ao ninho de angústia. Amorosa parenta internou-a. Mãezinha, chega o cirurgião apressado. Ausculta. Compreende o problema grave e medita. Ajudamo-lo indiretamente quanto possível. Providências pré-operatórias. Socorro antecipado. A parturiente é submetida à cesariana. No entanto, apesar da esmerada assistência, não mais se recupera. Não vê o robusto menino em mãos de enfermeira. 4 horas de inconsciência. E enquanto lhe inteiriça o corpo frágil, devagarinho desperta conosco em espírito. Está fatigada, mas grita em tremendo susto. Afirma-se assassina, mas alguém chega até nós. Trazido por benfeitores. É Gilberto, a sorrir-lhe. Como num pesadelo, a moça regala os olhos e suplica. Perdoe-me, perdoe-me. O esposo, porém, abraça-o com carinho. E Antésio esclarece. Maria Regina, seu débito foi pago. Gilberto apartou-se prematuramente da vida física. Você também. Gilberto perdeu a existência pelo ventre, cortado. Você também. Abraçados ambos em lágrimas, foram conduzidos à câmara próxima. Débil, recém-nato, dormia num berço. Ao pé dele, enxugando os olhos, a parenta amiga dizia à jovem de branco: chamar-se-á Gilberto, e será meu.
Maria Regina agarra-se ao esposo e exclama aflita: Que fazer? Que fazer? O instrutor benevolente aponta a criança e fala bondoso: Gilbertinho é o grande porvir. Agora lutaremos no reajuste. Mais tarde voltarão vocês no lar dele. Ser-lhe-ão filhos abençoados, e como irmãos um do outro, aprenderão enfim o amor fraternal para sempre. Lá fora o sol rutilava, e a luz invadindo o aposento parecia a esperança de Deus prometendo o futuro. Meus irmãos e minhas irmãs, um caso desse, com muitos aprendizados para nós. É claro que é uma leitura um pouco mais poética, um pouco mais complicada, nem todos conseguem acompanhar. Então nós vamos fazer nesse momento final da reflexão algumas explicações e alguns apontamentos sobre a visão espírita do caso. Como nós já começamos a explicar ali no começo, um grupo de espíritos, o Hilário Silva, mais esses mentores, o Antésio, chega na maternidade para auxiliar a Maria Regina para a desencarnação. A espiritualidade já sabia que ela não suportaria ali o parto. Ela já estava com alguma complicação, então os benfeitores, antecipando, estavam ali. Todo o núcleo hospitalar tem os mentores que ficam ali de plantão. Isso é uma dúvida comum. Todos os núcleos de hospitais, de clínicas, pronto-socorros, têm os seus mentores que ficam ali para auxiliar. Mas nesse caso, um mentor foi chamado Hilário Silva. Provavelmente eram espíritos com ligação com o caso. E aí a Maria Regina desencarna ali, e quando ela acorda no plano espiritual, ela encontra com o marido, que ela mesmo assassinou alguns meses antes, provavelmente 8, 7 meses antes, porque assim que Gilberto chega no plano espiritual, ela já está grávida do filhinho deles, e depois o filhinho chega no plano físico entre choques traumáticos, porque esse menino já chegou na Terra sem o pai e sem a mãe. Muito provavelmente a espiritualidade já teria entendido que a briga, os ciúmes que estavam havendo ali entre Gilberto e Maria Regina daria um caso dramático ou drástico, e provavelmente esse espírito atraído ali para a reencarnação já era um espírito devedor dos dois, e provavelmente ali já tinha algo a resgatar. Essa prima também é uma personagem central. Muito provavelmente em vidas passadas poderiam ter sido ali um triângulo amoroso, mas segundo os espíritos, essa prima foi algo de intensos ciúmes mesmo, mas Gilberto não tinha realmente nenhuma relação afetiva sexual com ela. Era apenas realmente uma amiga, alguém que ele ajudava muito. Porém, Gilberto também não vigiou. Ele deixou um pouco o casamento de lado, então ele teve a sua dívida ali somada, obviamente, o que não justifica o assassinato. E Maria Regina também foi para um lado de que muitos casais vão, o não diálogo. Ela preferiu não falar das suas dores. Quando Gilberto chegava em casa, depois de ajudar a prima que estava enferma ali do pulmão, ela estava triste, ela queria a companhia do esposo, queria um carinho, queria fazer um jantar, mas ela também não conseguia falar. E isso foi se acumulando em ódio. Por isso a importância de nós falarmos. Falar evita certos tipos de violência. Às vezes é melhor você executar a fala do que executar outras coisas que darão um karma muito mais pesado no futuro. Então é importante o diálogo. Os dois ali não tinham diálogo. E numa noite ela estoura, ou seja, ela surta, os dois brigam e infelizmente Gilberto desencarna. Só que no caso dos dois, muito provavelmente é um quadro dramático espiritualmente, os benfeitores já estavam observando atentamente. E ela desencarna depois de alguns meses, e muito provavelmente isso não estava na sua programação reencarnatória. A grande chave desse capítulo é esse. Maria Regina muito provavelmente não iria desencarnar ali prematuramente, nem Gilberto. Porém, a espiritualidade já deve ter observado que eles eram amigos conflituosos do passado e que viriam no palco do casamento para se reconciliar.
Porém, eles ficariam de perto, observando. Mas então, por que Maria Regina voltou para o plano espiritual prematuramente? Nós não sabemos com exatidão, mas isso acontece em alguns casos. Alguns espíritos têm as reencarnações tuteladas por benfeitores, ou seja, não têm a plena consciência de administrarem o seu plano reencarnatório. E esses mentores superiores de ligação direta com benfeitores mais evoluídos podem ter decidido pela desencarnação da Maria Regina para ela não adquirir mais débitos e que ali já quitaria o débito desse assassinato. Foi o que aconteceu. Antésio, assim que ela sai do corpo, ela recobra a consciência, ele fala: Maria Regina, agradeça, você acaba de resgatar este assassinato. E daqui a alguns anos vocês voltarão para o braço dos seus filhos. Vocês serão seus próprios netos. Obviamente estava ali Gilbertinho, seria adotado pela família da Maria e eles voltariam não mais como marido e mulher. A espiritualidade entende ali naquele momento que eles não deram certo nessa relação. Eles precisariam se reconciliar como irmãos. Muito provavelmente no palco da vida, sendo irmãos, dividindo o mesmo lar, as mesmas questões, brigando até como os irmãos brigam, eles resgatariam mais uma vez esse débito de outras vidas. Isso acontece também com médiuns, com pessoas que têm um envolvimento espiritual, com missões. Antes de virmos para esse plano físico, pedimos a colaboração desses benfeitores e muitas das vezes deixamos a autorização para que, se nós sairmos do caminho, que eles possam acelerar a nossa desencarnação, não como punição, para que nós erremos menos no caminho evolutivo. Acontece alguma das vezes. As mortes prematuras acontecem, vocês sabem, tanto por suicídio como por suicídio indireto, mas também por alguns descuidos ou por benfeitores que querem cuidar muito bem de nós no plano espiritual. Como sabemos como espírita, a vida além da vida, a morte é uma ilusão. Estamos aqui numa etapa de aprendizados corporificados e Maria Regina e Gilberto seguiriam aí para uma nova oportunidade aqui no plano físico. Eu agradeço a você que chegou até aqui. Se você gostou, curte, nos ajude compartilhando e deixa também o seu comentário aqui no nosso canal. Até breve e graças a Deus!